Olá amigos, e aqui já estamos de volta. Dentro do projeto Rumo à FunSaúde, a equipe do Engecurso está selecionando questões da Fundação Getúlio Vargas para o comentário. Nesta videoaula, nós trazemos uma questão de hidrologia aplicada pela Fundação Getúlio Vargas no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia, ano 2015. Em uma bacia hidrográfica onde não existem fugas da água subterrânea para outra bacia, o total anual precipitado é de 1.873,04 milímetros. É até de estranhar este nível de precisão, né? 2 casas decimais em milímetros, mas ok, é assim que está o enunciado. Vamos atender ao que traz o texto, né? 1873,04. Considerando que o período de tempo de um ano é longo o suficiente para que se despreze o volume armazenado na bacia e que a vazão específica média anual na foz da bacia nesse ano foi de 15 litros por segundo por quilômetro quadrado, quero saber o valor da evapotranspiração total. Temos algumas simplificações aqui mencionadas no texto. A inexistência de fugas de água subterrânea para outra bacia, a suficiência do tempo anual para a estimativa, a gente vai desprezar a capacidade de armazenamento nessa bacia, provavelmente em razão do clima, em razão das condições ambientais. A cada período nós não temos como contar com a reserva armazenada no período chuvoso. Então, a cada ano contamos naturalmente com as chuvas daquele ano. Muito bem, neste caso a questão já nos remete à ideia de balanço hídrico, né? O enunciado já é sugestivo de aplicação do entendimento do conceito de balanço hídrico. A água não é criada, não é destruída, a água ela circula. Então, no ciclo hidrológico, nós temos dentro de um ano, né, considerando as simplificações aqui reportadas, nós temos que a precipitação, ela ou retorna para a atmosfera como evaporação, transpiração, dentro daquilo que a gente menciona evapotranspiração. Na realidade são 2 processos, evaporação e transpiração, mas nós agregamos na medição como uma coisa só. E a outra parcela vai ser escoada. Então nós temos um desdobramento da chuva, a precipitação daquele ano, parte evapotranspirada, parte se manifesta na forma de vazão na foz da bacia ou no exutório da bacia. De maneira que nós podemos escrever P menos EVT menos a vazão, vou indicar aqui pela letra Q, vazão, igual seria o armazenamento, a variação interanual do armazenamento. Como nós estamos desprezando esse volume armazenado na bacia, o segundo membro aqui da equação vai ser zero. É uma situação bem típica do semiárido nordestino, por exemplo. Nas pequenas bacias do semiárido nordestino, naturalmente nós não temos formação de estoques interanuais. E aí a precipitação ela só abastece aquele período. No ano seguinte, eu já tenho que esperar que o período chuvoso traga água suficiente para uma próxima quadra anual. Então, precipitação, eu conheço. Precipitação anual, 1.873,04. A evapotranspiração é a minha incógnita. A vazão, eu conheço, a vazão é específica, 15 litros por segundo por quilômetro quadrado. Note que não está explícito aqui, ou não está explícita a área da bacia. A área da bacia não é colocada no texto. Mas vejam, em compensação eu conheço a vazão específica, a vazão por unidade de área, por quilômetro quadrado. Também a lâmina da água é por unidade de área. Quando eu falo que a precipitação total é de 1.873,04 milímetros, é como se eu tomasse toda a água trazida pela chuva, espalhasse em todo o território da bacia, e a lâmina a ser verificada, 1.873,04. Então, isso está relativizado na área da bacia, tanto a precipitação quanto a vazão.
relativizado na área da bacia. A dimensão da precipitação, lâmina, é a mesma dimensão da vazão, lâmina. Aqui, apesar de a gente não ter milímetro por ano, o correto é escrever milímetro por ano. Ah, por quê? Porque lá só aparece milímetro. Porque o texto traz que é anual. Então, o certo é escrever 1873,04 milímetro por ano. Aqui eu tenho litro, que é volume, litro por segundo. Então, volume por tempo tem a dimensão de vazão. Quando eu relativizo na área, eu tenho lâmina por unidade de tempo. Tenho lâmina por unidade de tempo. De maneira que eu posso operar essa subtração. Precipitação menos vazão específica. Posso fazer, porque são grandezas de mesma dimensão. Lâmina por unidade de tempo. Acontece, porém, que antes de fazer essa operação de cálculo, eu tenho que converter as unidades. E esse é o grande lance da questão. Converter as unidades. Eu quero expressar litro por segundo por quilômetro quadrado em milímetro por ano. Isso é possível? É sim. Quando eu divido o volume pela área, eu tenho lâmina. Lâmina por unidade de tempo. Aqui eu também tenho lâmina por unidade de tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar 1 litro por segundo por quilômetro quadrado. Vamos converter, vamos apresentar isso aqui em termos de milímetro por ano. Vou colocar X milímetros por ano. Quanto corresponde 1 litro por segundo por quilômetro quadrado na unidade de milímetro por ano? Vamos transformar litro, fazer um cálculo assim bem sequenciado. Um trabalho de conversão de unidade. Litro pode ser convertido para metro cúbico simplesmente multiplicando por 10 a menos 3. Já que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metro cúbico. Então, vou multiplicar agora por 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, 365 dias eu tenho num ano, 24 horas eu tenho num dia, 60 minutos eu tenho numa hora, 60 segundos eu tenho num minuto. Note que agora eu já estou apresentando aqui, com essa operação de cálculo, a valoração em metro cúbico por ano. Quando eu multipliquei 10 a menos 3 por 365 por 24 por 60 por 60, a expressão que eu obtenho é em metro cúbico por ano. Mas eu quero colocar aqui em milímetro, né? Em milímetro. Eu vou dividir aqui por 1 milhão, vou dividir aqui por 1 milhão, porque em 1 quilômetro quadrado eu tenho 1 milhão de metros quadrados. E aí essa expressão, ela está associada à unidade. Com essa operação de cálculo que eu fiz aqui, a resposta estará apresentada em metro por ano. Se eu tenho 1 metro cúbico e divido por metro quadrado, eu tenho 1 metro. Então, 1 metro por ano. Mas eu não quero 1 metro por ano, eu quero milímetro por ano. Então, o que eu faço? Eu pego essa expressão e multiplico toda ela por 10 a 3. Por quê? Porque em 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Então vou só repetir para deixar bem explícito aqui. 60, 60. Vou multiplicar agora por 10 a 3. Divido por 1000. O resultado aqui estará agora sim expresso em milímetro por ano. Vamos fazer esse cálculo. Eu tenho 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, divido por 1000 novamente. Eu tenho aqui que 1 litro por segundo por quilômetro quadrado é a mesma coisa, é equivalente a 31,536 milímetros por ano. Há uma equivalência que nós chegamos agora. 1 litro por segundo por quilômetro quadrado é a mesma coisa que 31,536. Note que a dimensão da grandeza é a mesma. Eu só posso fazer esse tipo de operação preservando a dimensionalidade da grandeza. Como são 15, vejam aqui o texto.
como são 15 litros por segundo por quilômetro quadrado, eu vou ter uma vazão específica, né, de 31,536 vezes 15, 473, vou escrever aqui, a vazão vai ser 473,04 milímetro por ano. E a precipitação, como informado no enunciado, 1.873,04 milímetro por ano, né? Essa é a precipitação anual. A evapotranspiração, de acordo com a equação do balanço hídrico, a evapotranspiração é igual, olha aqui, isolando EVT no primeiro membro, é igual a precipitação menos a vazão. Então, fazendo esse cálculo, 1.873,04 menos 473,04, eu obtenho agora a evapotranspiração de 1.400 milímetros. Aqui aparece milímetro por ano, né? E aqui aparece milímetro, mas ele diz que é naquele ano. Então, está esclarecido que quando eu expresso em milímetro na alternativa, eu estou me referindo a milímetro por ano. O enunciado da questão está demandando do candidato o valor da evapotranspiração total no ano. Então, 1.400. A resposta, evidentemente, nós encontramos na letra E, 1.400 milímetros. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Percebam que as questões são simples, né? E neste caso particular, o que o candidato precisou aplicar efetivamente foi o domínio, a destreza na conversão de unidades, convertendo litro por segundo por quilômetro quadrado em milímetro por ano. O restante foi a aplicação direta da equação do balanço hídrico simplificada, quando o volume armazenado no ano é nulo. Então, precipitação é igual a evapotranspiração mais a vazão. A evapotranspiração é igual a precipitação menos a vazão. Vazão é igual a precipitação menos a evapotranspiração. E aí a gente faz qualquer arranjo considerando essas três variáveis. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.